Então, aqui já estou com as duas manguinhas concluídas, como eu disse que eu ia fazer as duas mangas. E aí, ficou assim, ó, no ponto fantasia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Concluí aqui com as duas carreirinhas, essa aqui, ó, eu concluí com essas duas carreiras aqui. E depois, eu só repeti o mesmo padrão do início. Eu concluí aqui 6 carreiras de ponto 1 por 1, um tricô, meia, um tricô, meia em 6 carreirinhas. E aí, na 7ª carreira, eu arrematei todos os pontos em ambas as mangas, certo? Agora, nós vamos colocar os pontos novamente na agulha para trabalhar a parte aqui do corpo. Bom, aqui é o seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês enxergarem melhor. Eu coloquei, né, daqui para lá, aqui no fio extra. Vocês lembram que eu disse que eu tinha, né, o fiozinho extra, que eu fui colocando os pontos à espera. Se você tem uma agulha circular, não tem problema nenhum, você vai recolocar os seus pontos, todos os pontinhos daqui para lá na agulha, tá? Porque nós temos que trabalhar agora, ó, carreiras daqui, né? Nós temos que recolocar fio aqui para trabalhar para lá. Nós temos que recomeçar o trabalho aqui pelo direito. Por que eu tô chamando a atenção disso? Se você tem uma agulha circular, não vai fazer diferença. Ó, você vai colocar os fios aqui, vai puxar a circular e vai começar a trabalhar aqui. Mas se você tem agulha reta, se você está trabalhando com agulha reta, então você tem que ter esse cuidado, ó. Como a gente tem que começar a trabalhar aqui, então você tem que recolocar os pontos contrário. Você tem que vir recolocando os pontos aqui deste lado, ó. Lá, vamos nos situar assim, ó. Lá é o lado da casa de botão, ó. As casinhas de botão estão aqui, tá? Então, se for agulha reta, você vai vir o contrário da casa de botão e vai colocar os pontos aqui, ó. E vai recolocar na agulha os pontos aqui da frente, dessa frente, vai vir direto, porque agora vai ficar a manga aqui para costurar. Vai vir direto, né, desse último pontinho aqui, vai vir direto aqui e vai seguir colocando esses pontos aqui. Vai vir colocando todos e vai pular direto, colocar lá. Eu vou colocar na agulha os meus pontos, só não vou ficar colocando aqui com vocês, porque como é fiozinho, ele demora, né? Se fosse se fosse alfinete, seria mais rápido de colocar, mas como é o fio, demora um pouquinho. Então, eu vou recolocar aqui e eu volto para mostrar como é que ficou aqui na agulha. Então, aqui está, ó. Já coloquei tudo novamente na agulha. Relembrando que eu já falei anteriormente, sim, pode ser trabalhado tranquilamente em agulhas retas, tá? Porque essa quantidade de ponto cabe, né? Vai ficar um pouquinho apertado, mas cabe sim em agulhas retas. Bom, agora nós vamos fazer assim, né? Nós vamos retomar aqui do lado da casa. Como eu tinha deixado aqui o fiozinho sobrando, eu vou retomar aqui com o meu nozinho de marinheiro no fio e vou dar sequência. Você pode, se não deixou aqui fio extra, que cortou mais rente lá, eu não sei como é que você gosta de trabalhar, você pode simplesmente, né, prender o fiozinho aqui e seguir trabalhando. Eu só vou mostrar aqui um pouquinho do trabalho, que é para a gente entender como é que nós vamos proceder. Eu vou seguir aqui com o mesmo ponto fantasia que eu trabalhei ali na manga. E também vou continuar fazendo casa de botão. Então, eu vou seguir aqui fazendo os meus 6 pontos da minha base aqui em tricô. E cuidando os 10 cordões. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Deixa eu confirmar.
3, 6, 7. Agora eu vou fazer o 8º cordãozinho, então ainda não está na hora de fazer a casa. Então, vou fazer só aqui 6 pontos em tricô. Então, 3, 6. Terminando aqui, eu vou passar a trabalhar o ponto fantasia. 1, 2, 3 pontos em meia. Deixa eu passar esses fiozinhos para cá para arrematar depois. E 1 ponto sem fazer em meia. 1, 2, 3 pontos sem fazer. 1, 2, 3 pontos sem fazer. Ponto sem fazer, aqui, ó, 1, 2, 3, ó, ponto sem fazer, e aí eu já vou puxar esses pontos aqui, ó. Entenderam? Então, aqui tá o pontinho sem fazer, então, agora, vou ter o cuidado de deixar bem apertadinho, mas igual depois se fica algum furinho ou qualquer coisa aqui, a gente dá um pontinho pelo lado de dentro. Então, agora, 1, 2, 3 pontos sem fazer. 1, 2, 3 pontos sem fazer. E assim nós vamos proceder em toda a parte do corpo, né? Quando chegar aqui, eu vou proceder da mesma forma. Eu vou vindo e vou ver qual é o ponto que vai fechar aqui. Se fechar 3 pontos aqui, digamos que eu vou trabalhar e aí aqui vai ser 3 pontos, né? Então, o sem fazer é lá do outro lado. Ah, ficou só um aqui, 1 ponto, e aí precisa ter 3. Então, é 2 e ponto sem fazer. Entenderam? A gente dá sequência no ponto fantasia. Então, agora nós vamos dar altura aqui no corpo, cuidando aqui a quantidade de carreiras para a casa de botão. Quando eu tiver a altura que eu vou fazer, né, para o corpinho, aí eu retorno para mostrar para vocês a finalização deste trabalho. Então, aqui, ó, a peça está concluída. Eu vim para mostrar para vocês qual foi o resultado, tá? Ó, eu fiz a mesma quantidade de carreira das mangas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes a repetição do motivo e 6 carreiras, 1 por 1. E aí, na 7ª carreira, que é a carreira que nós vamos estar por aqui, ó, pelo direito do trabalho, então eu arrematei este arremate aqui, eu fiz 2 pontos, né? Tirei 2 pontos juntos e devolvi um para agulha, 2 pontos juntos, devolvi um para agulha e assim sucessivamente até o final. E aí, então, esse aqui foi o resultado do trabalho. Agora eu só vou escolher qual vai ser o botão que eu vou utilizar aqui. E já também reforçando, ó, ficou aqui o trabalho desde o início com 1, 2, 3, 4, 5 casas para botão. Agora eu vou passar as medidas aqui geral para vocês. Comprimento do braço, ó, desde a parte do pescocinho até aqui embaixo ficou com 34 centímetros. A questão aqui da cava fica com um total de 12 centímetros, ó, daqui a aqui 12 centímetros. Somente a manga, depois da parte da pala, 19, entre 18 e 19 centímetros, na verdade, se eu esticar assim, ó, fica com 19. Se eu deixar na tensão da linha, 18,5. Largura da peça. Aqui, ó. Vamos colocar como se tivesse aqui já o botãozinho. Então, largura da peça, 26 centímetros.
altura total, 30, aqui vamos ver como 32, 31,5, 32 centímetros. Tudo depende da forma, né, que a gente largar a peça. Então, de 31,5 a 32 centímetros no comprimento total. Certo? Eu espero que eu tenha passado todas as medidas. Se você ficar com alguma dúvida, é só deixar nos comentários aí, que eu tento ajudar da melhor maneira possível. Então, este foi o resultado final do nosso trabalho. Eu espero muito que você tenha gostado de me acompanhar até aqui. Um enorme beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!